mim é uma honra muito grande poder estar aqui mais uma vez. Acho que é a quarta ou quinta vez, eu não me recordo bem. A primeira vez que eu vim aqui para a igreja Royal Nordeste foi em 2006, 19 anos atrás. Foi nessa época que eu conheci as praias aqui, né? Depois vim mais 4 vezes, mas nunca mais fui. Só fiquei aqui, assim, nos arredores. Aí, dessa vez, comentando isso com o diretor da Associação dos Moços ali, o JP, ele falou assim, não, peraí, eu vou levar você. 19 anos é muito tempo. E aí a gente foi, mas estava chovendo um pouquinho, né? Mas deu para ver o mar aqui. E toda vez que eu vejo o mar, parece que o espírito da gente também fica assim, mais imenso como o mar, né? É uma troca de energia assim, muito, muito gostosa. E vivendo assim todo esse sentimento, hoje estou aqui, vim representando a Associação dos Moços do Brasil, da sede, que fica lá em Bauru. E a partir de agora eu gostaria de tomar um pouquinho do precioso tempo e conto com atenção por alguns instantes. Bom, eu já fui apresentado, eu me chamo Massadori Kimura e eu sou lá do Paraná. Esse sotaque esquisito que eu tenho é porque a minha primeira língua que eu aprendi foi japonesa. Aí quando eu entrei na escola aprendi a falar português, nunca mais saí. Mas hoje, em nome da Associação dos Moços do Brasil, eu gostaria de agradecer todo o apoio, a começar pelo condutor da esposa e aqui os fiéis e seguidores da Igreja Nordeste Royal, que a gente recebe para poder desenvolver as atividades que são o missionamento, o Hinokshin na sede e também a nossa Assembleia Anual. Sem dúvida, se não fosse o incentivo, o empenho de cada um dos senhores presentes aqui, a nossa associação também não teria possibilidade para desenvolver as atividades. Muito obrigada. Esse é para acordar quem estava dormindo. Bem, a Associação dos Moços do Brasil, ele desenvolve as atividades em cima de 3 pilares, né? O primeiro é o missionamento, a divulgação. 2 vezes por ano a gente tira no período das férias, geralmente nos meses de janeiro e julho, um tempo para poder sair pelo Brasil, geralmente. Às vezes a gente vai para os países aqui da América Latina, né? Para fazer oração, orar pelos enfermos e também levar esse ensinamento, apresentar esse ensinamento para as pessoas que ainda não conhecem. Isso a gente faz no mês de janeiro e julho. Também nos meses de janeiro e julho acontece na sede do Brasil, lá em Bauru, o curso dos estudantes, né, e a nossa assembleia no mês de julho. Então, nessas 2 ocasiões, a gente monta o corpo de Hinokshin do Brasil, em que os jovens se dedicam para dar suporte às atividades dos estudantes e no mês de julho para fazer os preparativos da nossa assembleia. Claro que no mês de julho a gente realiza essa grande assembleia, que é onde a gente recebe as palavras do nosso presidente mundial, sucessor do primaz mundial, e que ele direciona o nosso espírito para os próximos objetivos e diretrizes da associação. Bem, dentro disso, nós estamos vivendo uma época oportuna, que a gente fala dentro da TNQ. Ano que vem, em janeiro do ano que vem, nós vamos celebrar os 140 anos do cultamento físico de Oyasama. Oyasama é a fundadora da TNQ, foi quem transmitiu os ensinamentos da TNQ para a humanidade. E ano que vem nós celebramos os 140 anos do seu ocultamento físico. Né? Os 3 anos que antecedem o decenário de Oyasama, a gente chama de época oportuna, período, né? Esse período de 3 anos, 1000 dias.
é quando Deus Pares aceita de forma mais intensa a dedicação que nós fazemos dentro do caminho da fé. Então, se tudo aquilo que a gente faz de bom, que a gente semeia de bom, nasce, então, dentro desses 3 anos, ele nasce muito mais rápido, com muito mais força e com muito mais intensidade. E é por isso que a gente chama de época oportuna. Existe época oportuna para muitas frutas, né? Aqui no Nordeste a gente tem bastante fruta diferente, né? Mas eu estava vendo no semáforo, está vendendo pitomba. Agora é época de pitomba? Não é. Não é, né? É? É. Aí, eu fiquei vendo aquelas pitombas e, bom, eu não sei a época da pitomba, né? Mas as frutas da época geralmente são mais doces, né? Por exemplo, na época de manga, você come manga, manga é muito gostosa. Mas graças ao clima quente aqui do Nordeste, a gente tem manga no Brasil todo, o ano todo, né? Porque se produz muita manga aqui nessa região e vai para o Brasil todo, né? Só que parece que na época da manga, mesmo que é no final do ano, novembro, dezembro, mesmo produzindo o ano todo, a fruta está mais doce. E aí todo mundo come mais no mês de novembro e dezembro. Já reparou? A gente tem manga o ano todo, mas a gente come mais manga na época da manga, né? Porque é mais gostoso, tem um sabor mais doce. E em relação à nossa fé também, esse período oportuno é a melhor época, a época mais doce para a gente fazer as nossas semeaduras. E também é a época que a gente vai colher os melhores frutos, os frutos mais doces também. Bem, e dentro disso, desse período oportuno que estamos vivendo, no ano passado, bem no meio da época oportuna, a gente recebeu na sede do Brasil a visita do nosso primaz, do presidente mundial da Associação dos Moços Reverendais Kenakayama. E aqui da igreja também, os diretores foram se empenhando, se dedicando para estar lá e fizemos uma grande recepção. Foi uma assembleia conjunta junto com a Associação Feminina e foi assim, um evento grandioso. Um pouco antes de ir embora, o reverendo Dais, que é nosso presidente mundial, ele disse assim, graças à dedicação de todos os fiéis do Brasil, eu tive a oportunidade de me fazer presente aqui e revigorar as minhas energias. Como é bom ver a dedicação dos fiéis brasileiros. Essas foram as palavras dele na hora da despedida. Eu fiquei tão contente. Eu falei assim, o brasileiro ele é muito feliz mesmo, né? Ele contagia as pessoas com energia. E daí eu cheguei aqui hoje de manhã na igreja. Não, eu cheguei na quinta-feira, né? Mas hoje de manhã na igreja, em especial, os meninos, as meninas, os jovens estavam fazendo os preparativos para a missa. E estava todo mundo assim muito animado, né? E às vezes eu fico percebendo assim, tá tão animado que a mão para, mas a boca funciona, né? É o espírito animado, né? Mas daí daqui a pouco começa a mexer a mão de novo, né? E fica tudo bonitinho, prontinho assim, né? Eu fico pensando, olha como que é importante, né? O ânimo das pessoas. Aí daqui a pouco chegou os 3 irmãos da família Andrade. Meu Deus! Aí ficou animado. Aí eu fiquei aqui olhando, participando junto. Mas aí tá todo mundo tão acostumado a fazer as coisas que eu fico que nem uma barata tonta perdida, assim, né? Mas assim, você vê que as coisas são feitas com ânimo, né? E tudo isso que a gente faz de dedicação na igreja, a gente chama de Hinokshin, né? E no ano de 2026, no mês de julho, dos dias 18 a 24, ano que vem, nós vamos realizar lá na sede da igreja no Japão, o Hinokshin Internacional, em que os fiéis, os jovens, não só os jovens, porque o Hinokshin lá aceita os veteranos também, né? A gente realiza dos dias 18 a 24 o Hinokshin lá na sede da igreja. O Hinokshin não é
simplesmente uma ação voluntária. Ele é diferente de você fazer ação voluntária ou você fazer caridade. É diferente. O Hinokshin, ele tem dentro da pessoa que pratica o sentimento de estar agradecendo a Deus pelo fato de poder estar usufruindo da saúde, do físico, do corpo. E através da ação, a gente presta os agradecimentos a Deus. Através da dedicação, a gente presta esse agradecimento a Deus. Então não é simplesmente eu vou fazer para ajudar. Eu vou fazer para agradecer, para ajudar também, né? E para contentar as pessoas também. Para quem nasce dentro dessa fé, ouve falar muito de Hinokshin. Muito, ouve falar assim, desde pequenininho a gente escuta Hinokshin, né? E aí, você fala Hinokshin, você vê as pessoas varrendo, as pessoas limpando, aí dá a impressão que Hinokshin é um trabalho, mas Hinokshin não é um trabalho. Hinokshin é uma dedicação, e como toda dedicação, ela tem que ser feita de forma sincera, com alegria, assim como os jovens estavam se dedicando aqui, mas a dedicação sincera que fala, é aquela dedicação assim que a gente faz querendo que a outra pessoa, que o próximo, que alguém que esteja ao nosso redor, também se contente através das nossas ações. É por isso que a gente fala dedicação sincera. É porque dentro dessa ação de dedicação sincera, a gente tem o sentimento de querer contentar as pessoas. Por isso que a gente chama de dedicação sincera. E o Hinokshin, a gente tem que praticar com esse sentimento de querer o bem das pessoas também. E aí a gente consegue tocar o coração das pessoas. Porque assim, no fim das contas, tudo o que toca o coração do outro, seja nos trabalhos de divulgação, de missionamento que a gente faz, seja nos trabalhos que a gente desenvolve dentro da igreja, seja através da prática do Hinokshin, no fim das contas, o que toca a pessoa é o nosso coração sincero. Já percebeu? E aí, se a gente pensar assim, é muito difícil praticar essa fé, aí é difícil mesmo. Mas se a gente pensar assim, que é fácil, não tem ensinamento mais fácil de praticar do que esse também. Aqui em português, acho que já até falei algumas vezes aqui, a gente tem palavras tão especiais na nossa língua, que a gente não fala que nem que são palavras, nem que são os cumprimentos, né? Nem fala cumprimento, a gente fala que são desejos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já viu? A gente fala assim, eu vou desejar um bom dia para fulano, a gente não fala assim? Porque não é só um cumprimento, é um desejo. São 3 oportunidades que Deus dá para a gente durante um dia, para a gente desejar o bem da pessoa. Quando você fala bom dia, a gente tem que desejar assim, nossa, que essa pessoa tenha um bom dia hoje. E quando a gente fala boa tarde, a gente deseja dentro do nosso coração que essa pessoa tenha uma boa tarde. E quando a gente fala boa noite, a gente deseja que a pessoa tenha uma boa noite de descanso. Mas a gente fala essas palavras tantas vezes durante o dia, e quantas delas realmente a gente desejou? Hoje a gente deu bom dia para quantas pessoas? E para quantas a gente realmente pensou dentro do nosso coração? Nossa, que ela tenha um bom dia. A gente está no automático. O cumprimento é tudo no automático. Né? A gente não está fazendo de forma sincera. A gente não está desejando o bem da pessoa. Mas é importante que perceber que Deus deu esses 3 cumprimentos para a gente poder praticar o bem. E a gente perde a chance de praticar. E a gente sente o que a pessoa está querendo dizer. Porque tem aquela pessoa que fala assim, bom dia, e você não sente nada. Né? Tem aquela pessoa que fala assim, bom dia, e você fala, nossa, que bom dia gostoso. Essa te desejou. Né? Tem aquela que nunca te cumprimenta, daí de repente, quando ela quer alguma coisa, ela vai dizer, ai amigo, bom dia. Aí você fala, que falso, né? A gente não sente? Sente. A gente sente o que passa no coração das pessoas, né? E é por isso que é muito importante a gente praticar.
Uma vez eu estava fazendo oração, então assim, eu, meu pai, minha mãe e minha avó, a gente se enfederava e fazia oração. E entrou uma senhora assim, no salão, aí eu era o primeiro que estava na porta, né? Aí eu falei assim, bom dia. Daí ela me olhou assim com a cara feia, sabe? Passou por mim. Aí nesse momento, né, eu pensei assim, Aí a minha poeira já levantou assim. Pensei, tá faltando amor aí. Eu pensei. E ela foi. Aí ela conversou com a minha mãe fez oração para ela. E aí, na hora de ir embora, ela passou na minha frente e falou assim, tchau! Ué? Quando entrou, vai ter bom dia, nem me cumprimentou. Agora vai todo dando tchau. Mas ela foi. Aí, montamos no carro para ir embora. Aí minha mãe falou assim, quando entrou uma mulher hoje, você deu bom dia para ela? Eu falei assim, sim, eu dei bom dia. Ela falou assim, não então, porque ela falou assim que ela estava tão mal, mas ela estava tão mal. E quando ela entrou e você falou assim, bom dia, você descarregou ela. Aí quando ela chegou até mim, ela já estava feliz. Ela falou que você tinha descarregado ela ali na porta. Eu falei assim, coitada, e eu pensando mal dela. Mas você vê o poder da palavra, né? E quantas vezes a gente consegue tocar o coração das pessoas, e quantas vezes a gente deu bom dia por aí para quem estava realmente precisando, e ela nos virou a cara e a gente voltou assim, mal educado, não é? Muitas vezes eu acho, a gente reclama, e dei bom dia, nem respondeu, né? Mas e ainda é porque a gente não deseja, sabe? A gente faz e ainda quer receber em troca. Não. A gente tem que desejar o bem das pessoas. E aí a gente consegue tocar o coração das pessoas e Deus salva as pessoas. E é por isso que é muito importante a gente se policiar, principalmente nessa época de outono, os jovens principalmente, né? Com as palavras. Porque as palavras, ela pode salvar a vida de uma pessoa. Há 20 anos atrás, eu fui numa missa numa igreja lá de Londrina. A igreja de Londrina estava fazendo 50 anos de fundação na época. E eu fui junto com minha avó. E aí minha avó encontrou depois de 30 ou 40 anos, assim, sabe? Ela encontrou uma amiga dela missionária, assim. E as duas bem idosas sentaram na mesma mesa, né? E essa amiga dela falou assim, minha avó chamava Fuki. Falou assim, dona Fuki, eu estou orando por uma pessoa que a senhora salvou a vida dela. E aí a minha avó falou assim, nossa, eu salvei a vida dela? Eu orei por ela? Aí ela falou assim, não, a senhora nunca orou por ela. Aí minha avó falou assim, uai, eu nunca orei por ela e como eu salvei a vida dela? Sim, pois é. Essa senhora, ela está com um problema na perna. E eu tenho ido fazer a oração para pedir a graça do restabelecimento da perna dela. E aí, quando eu comecei a fazer a oração, ela falou assim, olha, na minha cidade, quando eu morava, quando eu era solteira, tinha uma senhora que fazia essa oração para as pessoas. E essa senhora salvou a minha vida. Aí ela falou assim, nossa, mas se é da cidade, que cidade? Jussara. Eu disse, nossa, mas Jussara? Quem é? E ela falou o nome da minha avó. Ela conhecia a minha avó. Aí, falou assim, então ela orou por você? Ela falou, nunca orou por mim. Mas ela orava para os meus vizinhos. E como ela salvou a sua vida? Falei assim, pois é, eu estava com 20 anos de idade, o meu namorado tinha terminado comigo, eu estava assim, arretada, como o pessoal daqui fala, né? Desiludida, e Jussara tem uma ponte da linha do trem, mas pensa numa ponte férrea alta, pulou dali e não tem mais volta. E aí ela estava decidida, hoje eu vou me jogar daquela ponte. E ela abriu o portão, e a hora que ela estava saindo, a minha avó passou. Olhou para ela, e ela descreveu assim, ela estava com uma sombrinha, uma bolsa tiracolo, essa é a descrição dela. Olhou para mim e falou assim, bom dia. Aí a minha perna amoleceu, eu segurei no portão, entrei para dentro de casa e falei assim, para que eu vou me matar, minha gente? E conheci outro rapaz, a gente namorou. Esse ano meu filho está se formando como médico na USP.
Ela não salvou somente a mim, salvou a toda a minha família. E aí a minha avó ficou sabendo. E minha avó falou assim, nossa, eu lembro desse dia, a minha avó falou. Realmente, ela estava, eu dei um bom dia e ela estava tão assim obscura que ela nem me respondeu, virou as costas e entrou para dentro de casa. Eu lembro, eu fiquei chocada. Minha avó falou. Mas havia salvado-lhe a vida. Ela poderia nunca mais saber dessa história. Mas quis Deus que, de alguma forma, ela soubesse, talvez mais para me ensinar, porque eu estava do lado ouvindo essa conversa, né? Que é muito importante a gente praticar o bem através de palavras tão simples dentro do nosso cotidiano. E aí a importância de conduzir os passos para a igreja, para a gente ouvir o ensinamento e limpar o nosso coração, também é muito importante. Porque a tendência é assim, né? Quando começa a ficar as coisas difíceis na igreja, o condutor começa a falar muito, alguém começa a falar muito, ó, a gente não vem, deixa de vir na igreja, né? Mas assim, a igreja é academia. Academia para evoluir o nosso espírito. Academia para a vida plena de alegria e felicidade. Tem muita gente assim, ó, forte que eu estou vendo aqui, ó. Certeza que vocês estão indo na academia, né? Não é? Vocês vão para a academia e puxa aqueles ferros pesados. É gostoso? Dói, né? Depois que você acaba os exercícios na academia, tá tudo dolorido, né? Parece que levou uma paulada, né? Não parece? Mas vai de novo. E vai 2, 3 vezes por dia. Tem gente que vai todo dia na academia. Por quê? Porque sabe que o corpo, de tanto fazer aquele exercício, vai ficar bonito. Não é? Na igreja é a mesma coisa. Só que a gente vem para embelezar o nosso espírito, o nosso coração. Daí Deus pega as pessoas que estão aqui e pau de nós. Aí a gente fala assim, eu não quero mais ir. Mas na academia a gente vai. Na igreja é a mesma coisa, não são as pessoas que falam, é Deus que faz falar. É como se fosse um ferro que a gente está puxando para deixar o nosso espírito mais bonito. Né? Por isso que é muito importante que toda vez que a gente conduz os passos para a igreja, a gente venha preparado sabendo que a gente pode ouvir de tudo, mas é o amor de Deus trabalhando para polir o nosso coração. Vixe, eu também fui dedicar lá na sede da igreja e tinha uma pessoa que me pegava, até onde eu parava a bicicleta não estava legal para ele. E ele falava mal de mim, e ele trabalhava na mesma sala que eu atendia o telefone e ele me respondia. Aí eu fiquei acho que uns 3 meses lá, e eu cada dia mais arretado com ele assim, sabe? Eu falei assim, uma hora eu vou voar no pescoço dele, ele vai ver só. Aí eu fiquei lá 3 meses assim, aí parei um dia e falei assim, vamos refletir o que eu fiz nesses 3 meses aqui, né? Tinha só passado raiva. Eu falei, nossa, que perca de tempo a minha. 3 meses passando raiva, 3 meses da minha vida que não volta mais. Eu fiquei passando raiva 3 meses. Eu falei, não posso, eu preciso me livrar disso aqui. Aí fui lá na frente do altar de Oiaça e falei assim, Oiaça, desculpa, é que eu tenho um problema, eu sou meio burro, sabe? Eu não entendo esse sinal que a senhora me manda através. Eu sei que as pessoas que fazem mal pra gente, ou que criticam a gente, são escovas para polir o meu coração. Mas eu não consigo entender o que ela quer dizer. Eu tenho vontade de pegar essa escova e enfiar para limpar cocô na cacete. É essa a vontade que eu tenho. Falei para ela desse jeito. Mas eu preciso realmente limpar o meu coração. Então, a senhora pega uma pessoa, qualquer pessoa, e faz ela falar para mim. Fala assim, ó, você é assim, o seu problema é esse, esse e esse. Quando ela falar isso, eu não vou sentir raiva, não. Eu vou falar assim, é Deus, é o Essima que está falando para mim. Eu vou entender como orientação de Deus para mim. Aí, fiz esse pedido, e aí eu tinha plantão nesse dia no departamento, e estava lá à noite. Aí veio um mestre da igreja e falou, procurando outra pessoa. E eu tinha trocado plantão com essa pessoa. Ele disse, eu vim procurar fulano. Desculpa. Sei. Eu troquei o plantão com ele, quem está aqui sou eu. Aí ele falou assim, então eu vou embora. Eu falei, não, sensei, fica um pouquinho, né, já que o senhor veio até aqui, descansa um pouquinho, vamos conversar um pouquinho.
Ele falou assim, então. Aí ele entrou na sala e ele falou assim, nossa, você veio do Brasil, como é que você está? Está gostando? Eu falei assim, não. Você está bem? Estou péssimo. Ele falou assim, o que está acontecendo? Eu falei assim, tem uma pessoa pegando no meu pé. Aí ele falou assim, fulano, né? Eu falei, como o senhor sabe? Aí ele pega no pé de todo mundo. Aí eu falei assim, pois é, Sensei, mas eu não estou conseguindo digerir. Ele falou assim, as pessoas são espelho. Mostra o que você realmente é. Falei, imagina, Sensei, aí é um ensinamento que eu não concordo. Ai, eu não sou desse jeito, não. Ele falou assim para mim, quando você vai na frente do espelho, você fica fazendo assim? Eu disse, não, por quê? A palma da mão eu enxergo, né, se tiver sujo, né? E o que você reflete? Ah, o meu rosto, que eu não enxergo, sei lá, às vezes faço assim nas costas, não esperar grudado, né? É o lugar que eu não enxergo. Ele falou, exatamente. O ser humano não é só essa vida. A gente tem vidas anteriores, a nossa alma é eterna, a gente vive, volta para esse mundo, nasce, renasce. E ele falou assim, e aí você chega, e tudo que acontece na sua vida que você fez de errado e que é consequência do que você plantou, você sabe, não sabe? Se acontecer isso na sua vida, você sabe porque você fez isso. Sei. É como se fosse a palma da sua mão. Então, o que Deus vai te mostrar? Aquilo que você não consegue enxergar, que é aquilo que a sua memória apagou, mas que você fez lá atrás. Ah, Sensei, não acredito que eu era uma pessoa assim. Talvez pior, 2 vezes pior. Eu falei, Sensei, e como é que eu faço para pedir desculpa? Não tem como. O seu pedido de desculpa ou o seu arrependimento é você conseguir entender que essa pessoa que está te incomodando é Deus te lapidando. Eu falei assim, então é Deus que está me mostrando quem eu sou através dessa pessoa? Exatamente. Nossa, e eu perdendo 3 meses, ficando bravo com essa pessoa que está me ajudando. Aí meu coração mudou. A pessoa não mudou não, meu coração mudou. Aí no outro dia ele veio e qualquer coisa que ele falou, ele já não me incomodou, sabe? Aí ele falou assim, mas você é bobo mesmo, né? Eu falei, eu sou. Aí depois eu pensava assim, nossa, olha que tipo de gente que eu era. Eu falava que os outros eram bobo. Aí um dia não sei o que, ele falou assim, mas você é idiota. Olha, aí eu falei, não, pra ele eu falava assim, sim, eu sou, desculpa. E eu pensava, olha que gente que eu fui, hein? Ô, gentinha! Pra você aprender, eu falava pra mim mesmo. E aí foi passando o tempo, não sentia mais raiva dele, sabe? Aí passou-se 3 anos, eu vim embora pro Brasil. Aí, uns dias antes de ir embora, ele falou assim, ele chegou em mim e falou assim, nossa, Nora, eu queria te levar para almoçar. Só se algo vai envenenar a minha comida, não é possível. Almoçar? Almoçar. Eu falei, bom, tá bom, né, então, né, vamos lá. Aí, a gente foi lá almoçar no restaurante. Aí ele falou assim, eu te admiro muito. Tem um jeito estranho de admirar, né, te malhando há 3 anos, né, e jeito diferente de admirar as pessoas, né. Aí ele falou assim, porque eu peguei tanto no seu pé, eu falei assim, ué, era de propósito? Eu peguei tanto no seu pé, mas você sempre tirou pelo lado bom, nunca perdeu seu sorriso, nunca brigou comigo. Eu falei, ué, o senhor não sabe a vontade que eu tinha. Não, não falei. Eu pensei dentro de mim. E assim, você tirou sempre pro lado bom. Nossa, e você, assim, sempre melhorou a sua conduta, né? Nunca. E eu te admiro por isso. Eu falei, nossa, era o que faltava. Agradeci, né? Terminei a minha dedicação de 3 anos na igreja e pensei assim, realmente, a igreja é um lugar que a gente sempre vai encontrar um espelhinho. A gente sempre vai encontrar aquela pessoa que não nos agrada, mas é essa pessoa que Deus colocou como espelho para refletir o que a gente é, a forma que a gente é, a nossa conduta. E é graças a essas pessoas que estão na igreja
que a gente consegue evoluir, crescer, amadurecer e compreender todas as coisas. Então a gente não pode se afastar da igreja. Assim como a gente vai na academia, a gente tem que vir também na academia espiritual que é a igreja. Né? E dentro disso, fazer a nossa dedicação, praticar o nosso Hinokshin, praticar o bem através das ações, praticar o bem do próximo através das palavras. E no hino 7, no verso 1, Deus fala uma palavra, né? É Hinokshin, apenas deixa-se espargir a fragrância. Com uma palavra a gente pode praticar também o Hinokshin, que é salvar as pessoas. E com uma palavra a gente pode tocar o coração e salvar gerações à frente daquela pessoa. Você já imaginou o poder que as palavras têm na vida da gente? E a gente tem que praticar essas palavras. E o Hinokshin em Jiba é um Hinokshin lá na sede da igreja no Japão. É um Hinokshin muito especial, porque é um Hinokshin que a gente faz lá onde é a origem de tudo, onde é a origem da nossa fé, onde começou a criação humana, onde o terreno de plantio é mais fértil do que em qualquer outro lugar do mundo. É lá. A semente que a gente planta lá, em Diba, na sede da igreja, é a semente que frutifica, assim, por longos anos na nossa vida. Então é muito importante a gente fazer a nossa dedicação lá. E esse Hinokshin internacional, de uma semana, que vai do 18 a 24 de julho, a gente tem a oportunidade de fazer coisas assim que normalmente a gente não teria oportunidade de fazer. E tirar tora nas montanhas, para reforma assim das mesinhas que tem no altar aqui, assim, sabe? Lá da sede da igreja, né? Dos pilares. A gente tem a oportunidade também de fazer o nivelamento do jardim, né? Das pedras do jardim. Coisa que a gente não deixa. Já imaginou se chegar num jardim que a gente acha que é tão bonito com uma enxada? Alguém vai parar você, né? Mas aí a gente tem essa oportunidade de fazer essa dedicação lá. Ele tem oportunidade de conhecer, limpar os livros da biblioteca de Tendas, tem inúmeras, e ainda oportunidade de preparar as brincadeiras para o regresso das crianças na Diba, que acontece no mesmo mês de julho. Então, assim, é uma oportunidade incrível de poder fazer coisas incríveis, e ainda de ir lá tirar o matinho do arrozal, que é plantado lá, do arroz abençoado Goku, né? Que é oferecido para todas as pessoas ao redor do mundo. Então, é uma oportunidade incrível. E hoje, o que me trouxe aqui, na verdade, foi fazer esse convite para que os jovens e os veteranos possam participar do Corpo de Hinokshin Internacional ano que vem lá no Japão, nos dias 18 a 24. Né? A gente tem assim, dois problemas. O jovem, ele tem muita vontade de ir, mas ele não tem dinheiro. Os veteranos, os mais velhos, não tem muita vontade de ir mais, eles têm muita canseira no corpo, mas tem dinheiro. Mas se os jovens falar assim para os veteranos assim, eu vou junto, vamos junto, aí vai os dois, eu ajudo o senhor no Hinokshin, né? Eu seguro tua mão, vamos. Aí dá para ir os dois, o jovem e o veterano, né? Aí o veterano ajudando o jovem financeiramente, e o jovem ajudando o veterano a não se cansar das atividades, com certeza, um ajudando o outro, a gente consegue fazer um Hinokshin ainda mais animado. Né? Então, fazendo essa solicitação e agradecendo mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui para fazer esse convite, eu gostaria de agradecer a atenção dispensada no dia de hoje, na ocasião da celebração da cerimônia mensal da Igreja Goiânia do Nordeste. Muito obrigada.